Se você ainda não sabe o que é um preço inexequível, eu estou aqui para te ajudar. Fica nesse vídeo que eu vou mostrar o que é e como encontrar um preço inexequível. Atualmente, nas contratações públicas, existe uma grande preocupação com preço muito baixo. Engraçado, né? Antigamente, quando nós contratávamos, principalmente nas licitações presenciais, a contratação tinha uma preocupação com os preços muito altos. Os tribunais de contas batiam muito nessa questão, olha, cuidado com sobrepreço, com superfaturamento. E o pessoal não se preocupava muito com o preço mais baixo. E a coisa mudou. Por que as coisas mudaram? Principalmente a partir da adoção das licitações eletrônicas. Licitação eletrônica é muito boa, aumenta a gama de participantes, dá maior transparência, maior publicidade às licitações, mas ela traz aí um ponto que é temerário. Muitas empresas que não têm condições de fornecer para a administração pública entram no jogo, têm participado de licitações eletrônicas e, de certa forma, brincado nas licitações, prejudicado os processos licitatórios. Não raro acontece de nós termos uma licitação com 40, 50 empresas e a gente só consegue contratar a 10ª, 20ª empresa. Muitas empresas aventureiras têm participado do processo licitatório e mergulhado os preços, porque existe uma tendência. Quanto mais empresas aparecem na competitividade de uma licitação, a tendência é que, para elas tentarem ganhar, elas mergulhem os seus preços. E aí surge a preocupação com preço inexequível. Eu, trabalhando na administração pública, eu me preocupo muito para que o preço da contratação não seja acima da média de mercado. Mas eu hoje me preocupo mais ainda com preço muito baixo, um preço que a empresa não consiga executar. Isso vai prejudicar muito a eficiência da administração pública. Então temos que ter os dois cuidados, com preço alto e com preço baixo. E neste vídeo eu quero conversar com você sobre o preço muito baixo, o preço inexequível. Você sabe o que é um preço inexequível? Preço inexequível é um preço inexecutável. É um preço muito, muito abaixo da média de mercado. Mas falando de forma muito objetiva, um preço é inexequível quando o preço que é ofertado pela empresa é menor que os custos que a própria empresa tem para ofertar aquele produto ou serviço. Só que isso traz uma dificuldade para o julgamento das propostas. Por quê? Porque o pregoeiro ou o agente de contratação, eles não conhecem os custos de cada empresa. Por isso é muito difícil bater o martelo e desclassificar uma empresa por inexequibilidade. A única referência que o pregoeiro ou o agente de contratação possuem é justamente o orçamento estimado feito pela administração na fase preparatória. Então, como é que eu posso saber, na prática, na hora de um processo licitatório, se um preço de uma empresa que abaixou lá em relação ao orçamento estimado, se esse preço é aceitável ou não? Se esse preço é inexequível? Vamos para a legislação. A nossa Lei 14.133, no artigo 59, no inciso 3º, ela dispõe que as propostas com preços inexequíveis deverão ser desclassificadas. Mas o próprio artigo 59, ele traz também a possibilidade de realizarmos diligência, justamente para que a empresa comprove a execuibilidade dos seus preços. Se nós formos mais especificamente no parágrafo 4º do artigo 59 da 14.133, lá nós temos um limiar, um limite para considerar um preço inexequível para contratações de obras e serviços de engenharia, que isso fique muito claro. Então, qual é o parâmetro que nós temos nesse parágrafo 4º? Para obras e serviços de engenharia, o preço será considerado inexequível se for menor que 75% do orçamento estimado pela administração. Então, para ilustrar, se eu lanço um edital de licitação para a contratação de uma obra pública com um orçamento estimado de R$ 1 milhão, se uma empresa ela participa dessa disputa licitatória, apresenta o melhor preço e o preço dela é de R$ 700 mil, como esse preço é menor que 75% de R$ 1 milhão, que é o nosso orçamento estimado, esse preço é considerado inexequível
com fundamento no parágrafo 4º do artigo 59 da 14133. Mas agora que vem a cereja do bolo. Já há um entendimento consolidado de vários tribunais de contas, desde a súmula 262 do TCU, de que o limiar trazido pela legislação dá apenas uma presunção de inexequibilidade. Então, quando o preço da empresa numa obra ou serviço de engenharia é menor que 75%, não deve o agente de contratação desclassificar de imediato a empresa. O agente de contratação ele deve abrir uma diligência conferindo um prazo para que a empresa apresente documentos comprobatórios da execuibilidade do seu preço. Mas que documentos são esses? Memórias de cálculo, cópias de notas fiscais, cópias de outros contratos, de forma a tentar demonstrar a execuibilidade do seu preço. Assim que a gente deve fazer. Se a empresa apresenta documentos e, por meio desses documentos, ela não consegue comprovar que o seu preço é exequível, ela será desclassificada e o agente de contratação vai partir para a análise da proposta seguinte, e assim sucessivamente. Mas fica uma pergunta: e quando eu estou licitando para comprar bens e contratar serviços em geral? Infelizmente, a Lei 14.133 não traz esse parâmetro de inexequibilidade. Entretanto, o governo federal, ao regulamentar as suas licitações eletrônicas com critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto, por meio da Instrução Normativa 73 de 2022, ele definiu o seguinte: para compras e serviços em geral, será indício de inexequibilidade caso o preço ofertado pela empresa seja menor que 50% do orçamento estimado. Embora essa regra seja disposta em regulamento federal, acompanhando aí na prática Brasil afora, os municípios e estados já estão utilizando essa regra também. E vejam que interessante dessa regra. Ela não diz que o preço é inexequível, ela diz que é um indício de inexequibilidade, cabendo à administração pública fazer a diligência para que a empresa possa comprovar documentalmente a execuibilidade do seu preço. Então, de forma muito resumida, no que tange à análise da execuibilidade de uma proposta, se eu estou falando de uma contratação de obra ou serviço de engenharia, o limiar é 75% do orçamento estimado. Se eu estou tratando de uma contratação, aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, o limiar é de 50% do orçamento estimado. E em ambas situações, a administração pública não deve desclassificar de pronto a empresa, cabendo a diligência para que a empresa comprove documentalmente que seu preço é exequível. E aí, gostou do conteúdo? Então curta aqui e compartilhe com seus amigos. Se você ainda tem dúvidas sobre inexequibilidade, deixe a sua pergunta aqui, terei o maior prazer em respondê-la. Até!